Se quiser apoiar nosso canal e colaborar para a produção constante de conteúdo, é fácil. Basta clicar no link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará nos oferecendo um suporte valioso. O impulso sexual vai desaparecer se não lhe dermos um nome? Resposta. Eu acho que essa pergunta requer uma considerável explanação. Ela foi, ao que parece, provocada pelo que discutimos ontem à noite. O processo de dar nome à designação constitui um problema muito complexo, que precisamos examinar com muito cuidado e exatidão. Precisamos compreender o processo da consciência. Lamento que essa pergunta, embora formulada de maneira muito simples, encerre tanta coisa. E se eu a responder muito direta e concisamente, aqueles que não assistiram à discussão de ontem estão arriscados a me compreender mal. Me cabe, portanto, entrar na questão com muito cuidado, revelando todo o seu conteúdo. Pois bem, o que entendemos por consciência? Essa não é uma pergunta sem cabimento, pois está em relação direta com o problema. O que entendemos por consciência? A consciência, sem dúvida, é desafio e reação, e, portanto, experiência. Tal é o começo da consciência. Desafio, reação e experiência. A experiência recebe um nome, uma designação. Lhe colocamos um rótulo agradável ou desagradável e em seguida ela é registrada, basicamente guardada na mente. A consciência, pois, é um processo de experimentar, dar nome e registrar. Embora complexa, ela é muito simples. Por favor, não a complique desnecessariamente. Sem esses três processos, que na realidade constituem um processo unitário, o experimentar, dar nome ou designar, registrar, classificar, armazenar, a experiência na memória, sem esse processo não existe consciência. Esse processo está em constante funcionamento, em níveis diferentes, sendo instantâneo. E isso é o que se chama consciência. A canção é repetida em diferentes estados emocionais, com temas diferentes, profundamente. Isso é, nas camadas profundas do inconsciente ou superficialmente, a superfície da consciência, na nossa vida de cada dia. Mas é sempre o mesmo processo de desafio e reação, experiência, denominação e registro na memória. Esse é o tema. Esse é o disco que está tocando. Ora, o que aconteceria se o processo intermediário, que é o de dar nome ou designação, não se realizasse? Isso é, se o processo intermediário fosse eliminado. Porque damos designação, porque atribuímos um nome a um sentimento ou a uma experiência, a chamando de forma agradável ou desagradável, chamando-a de cólera, violência, bem, mal e etc. Por que damos nome a uma experiência? Para algum de vocês isso pode parecer técnico e não é. É muito simples, embora requer um pouco de concentração. Estamos quase todos habituados a ouvir conferências políticas, habituados a que nos digam o que fazer ou o que pensar, e pode nos parecer difícil acompanhar passo a passo, com calma, um pensamento dessa natureza. Mas como não se trata de uma conferência política, temos de nos concentrar um pouco. Assim, a consciência é um processo de experimentar,
dar nome e registrar. E por que razão damos nome a uma experiência, a um sentimento? Lhe damos nome ou com o fim de comunicar a outra pessoa, ou como um fim de fixá-lo na memória. Isso é, de lhe dar continuidade. Se não há continuidade, não existe mente, não existe consciência. Eu preciso dar continuidade a uma experiência, pois, do contrário, a consciência desaparece. Por isso preciso dar nome à experiência. O dar nome a um sentimento, a uma experiência, é uma coisa instantânea, porque a mente, que é o registrador, a memória, põe rótulo no sentimento para lhe dar substância, para lhe dar continuidade, para poder examiná-lo. O que significa dar continuidade ao pensamento. Afinal de contas, o pensante é o pensamento. E sem o processo de pensamento, não há permanência para o pensante. Assim, o dar nome a um sentimento, a uma experiência, dá permanência ao pensante, ao registrador, que é a mente. Isso é, você dá nome a um sentimento, a uma experiência, e dessa maneira lhe dá continuidade. E disso a mente se nutre e sente que existe. Tome qualquer experiência, qualquer sentimento ou sensação que tiver. Cólera, ódio, amor. Lhe dando um nome, você estabiliza o sentimento, o incorpora à sua estrutura de referências. Assim, a natureza mesma do dar nome e do experimentar é dar continuidade à consciência, ao eu. Esse processo está em constante funcionamento, sendo tão rápido que não o percebemos. Esse disco está sendo tocado incessantemente, em diferentes níveis, com letras diferentes, com palavras diferentes, durante o sono e a vigília. Bem, o que acontece se não dá uma designação, se não dá um nome a uma experiência? Se não dá nome às várias sensações? Se nada tem guardado, onde fica você? Isso é, quando não se dá nome, o sentimento ou a experiência se extingue, não tem continuidade. Experimente isso em você mesmo para ver como é assim. Se tem um sentimento nacionalista muito forte, o que acontece? Você lhe dá um nome. Surge o pensamento do idealismo, o amor, a minha pátria. Quer dizer, você lhe dá um nome e com isso lhe dá continuidade. É muito difícil deixar de denominar porque o processo de dar nome é automático, é instantâneo. Mas suponhamos que não desse um nome a um sentimento. O que acontece a esse sentimento? Certamente o registrador não pode se identificar com esse sentimento. Não lhe dá substância, não lhe dá força, não lhe dá vitalidade. Por isso o sentimento se extingue. A primeira vez que senti a sensação que chama irritação, não lhe dê nome. Não diga, droga, eu estou irritado. Não designe a sensação por um termo e veja o que acontece. Você verá ver acontecer uma coisa extraordinária. A mente se perturba porque lhe desagrada se vê em um estado de incerteza. A perturbação
torna-se então mais importante do que o sentimento. E o sentimento é esquecido e a perturbação fica. Mas a mente não gosta de estar perturbada, perplexa. Portanto, ela exige segurança. E busca a segurança, a certeza no seu registro, na memória, com o que fortalece o registrador. É uma coisa verdadeiramente fascinante observar o processo de nossa própria consciência. Mas nada disso se aprende num livro. Nenhum livro pode te ensinar, e o que um livro ensina não vale a pena aprender. Só se pode repetir o que um livro ensina. Mas se você experimenta e descobre por você mesmo, então você é ao mesmo tempo mestre e discípulo. E não necessita mais de gurus, nem de livros, nem de nada. Nem de grupos para ficar trocando figurinha. Sabe então como atacar o problema. Como atacar qualquer problema que surge por você mesmo. Sendo ao mesmo tempo mestre e discípulo, você conhece o modo como funciona a sua própria consciência. Descobre que quando não dá nome a uma sensação, esse sentimento, essa sensação se extingue. Assim você é capaz de dizer: aprendi um ótimo truque. Já sei o que fazer com os sentimentos desagradáveis. Como lhes pôr um fim rapidamente. Não lhes darei nome. Mas você faria a mesma coisa com relação aos sentimentos agradáveis? Me parece que não. Porquanto deseja que os sentimentos agradáveis continuem. Deseja dar substância aos sentimentos agradáveis. Deseja conservá-los. Por essa razão, continua a dar nome aos mesmos. Mas isso de nada adianta. Pois no momento em que dá nome, em que aplica um termo a um sentimento que acha agradável, está inevitavelmente criando o oposto. E, portanto, terá sempre o conflito dos opostos. Mas, se não dá nome, se não rotula uma sensação, quer seja agradável, quer seja desagradável, tanto uma como a outra se desvanecerão. E, portanto, o pensante, que é o criador dos opostos, se extingue. Só então saberemos o que é amor, porque amor não é sensação. Você pode lhe dar nome, mas quando o denomina, está designando a sensação do amor, que não é o amor. Quando você ama alguém, o que acontece? Quando pensa em alguém, o que acontece? Está na realidade ocupado com a sensação de tal pessoa. Está interessado nessa sensação. E quanto mais importância você atribui à sensação, tanto menos amor existe. Bom, já nos prolongamos demais aqui, mas a pergunta é: o impulso sexual desaparecerá se não lhe damos um nome? Desaparecerá, é claro. Mas se não compreender todo o processo da consciência, como expliquei muito cuidadosamente, o simples fato de pôr fim a um determinado impulso, agradável ou desagradável, não faz surgir aquela qualidade eterna do amor. Sem amor, o simples fato de pôr fim a um impulso não tem nenhum significado.
pois isso te tornará tão árido como o idealista, cujas paixões são mantidas debaixo do mais rigoroso controle. Porque se não compreende todo o processo da consciência, as paixões estarão sempre presentes, ainda que não lhes dê nomes. A compreensão de todo o processo é muito difícil. Você pode ter compreendido as expressões verbais do que acabo de explicar, mas o seu significado vivo, o seu significado íntimo, você só pode compreender pela experimentação. Como já tive ocasião de dizer, quando há amor, há castidade. O homem, o idealista, que deseja ser casto, que deseja ser desapaixonado, esse homem nunca conhecerá o amor, porque só lhe interessa se tornar alguma coisa, o que representa uma outra forma de egoísmo. Está empenhado unicamente nessa luta por atingir, alcançar o seu ideal, que é inexistente. Por isso esse homem tem um coração vazio, e esse coração vazio, ele enche com as coisas da mente. E como pode ele conhecer o amor com o coração impregnado de ideal, que é uma coisa feita pela mente? Constitui, pois, um problema muito complexo e sutil essa questão de dar designação, de dar nome. Mas você a compreende se experimentar. Há riquezas extraordinárias. Há uma profundidade extraordinária na compreensão desse processo de dar nome a um sentimento, a uma sensação. Uma vez que tenha aberto as suas portas, descobrirá tesouros imensos. Mas para descobrir, necessitamos de liberdade para experimentar. E a liberdade vem com a virtude. Não nos tornarmos virtuosos, mas nos sermos virtuosos. Agradecemos por se juntar a nós nessa jornada de reflexão com Krishnamurti. Se essas palavras ressoaram em você, convidamos a explorar mais em 2 vídeos que estão destacados na sua tela. Desafie-se a aprofundar ainda mais o seu entendimento. Compartilhe suas percepções nos comentários. Queremos ouvir suas reflexões e criar uma comunidade de aprendizado. Não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdo. Até a próxima viagem de descobertas.